mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, última rodada, Libertadores rebaixamento indefinido. A única coisa definida é que o título é do Corinthians. E nessa disputa pela Libertadores temos 3 cariocas brigando, e se os 3 cariocas vencerem os seus jogos, estão os 3 classificados para a Libertadores, porque o G7 virou o G8 com o título do Grêmio. E pode virar G9 se o Flamengo ganhar a Sul-Americana. Mas aí, para os cariocas, se os cariocas vencerem, Flamengo, Botafogo e Vasco vencerem, estão os 3 na Libertadores de 2018. 1 é no grupo de chaves e 2 na pré-Libertadores. Então vamos falar de um desses cariocas que vai disputar um jogo importante para tentar estar na Libertadores em 2018. Então vamos falar do Botafogo, vamos falar do Fogão, galera. O Fogão que fez um ano muito interessante, com pouco investimento, elenco limitado, lutou, batalhou, fez uma grande Libertadores, foi eliminado pelo campeão, em 2 jogos muito complicados, e que se o Botafogo tivesse passado para a final, provavelmente o Botafogo ia também ser o campeão, que o Botafogo, na minha opinião, levaria uma certa vantagem em cima do Lanús, na minha visão. Então, dos 2 brasileiros que passaram, tu já tinha falado isso, seria o campeão. E foi o Grêmio. Mas vamos falar do Botafogo. Bom, o Botafogo tem uma parada indigesta. O Botafogo joga em casa. Dos 3 cariocas, o único que vai jogar fora é o Flamengo, que está disputando essa Libertadores. O Flamengo pega uma parada indigesta contra o Vitória, precisando sair da zona de rebaixamento. O Botafogo joga em casa contra o Cruzeiro. O Cruzeiro já está na Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, só que o Cruzeiro vem de um jogo dentro de casa em que ele perdeu. Ele perdeu para o Vasco. Perdeu para um carioca dentro da sua casa. Então ele está mordido. E o treinador cruzeirense já falou que vai com a força máxima, que ele quer terminar o Campeonato Brasileiro de forma honrosa. Ou seja, o time do Cruzeiro vai vir para jogar, vem mais relaxado, não tem pressão. A única pressão do time do Cruzeiro é fazer um bom jogo. Essa é a pressão. O do Botafogo, não. O Botafogo tem que ganhar. Porque se o Botafogo ganhar e o Flamengo não ganhar, o Botafogo passa o Flamengo e pode entrar na fase de grupos, já direto, que seria muito merecido por toda a campanha que o Botafogo fez na Libertadores. E também no Campeonato Brasileiro, com o elenco que tem. Torcedores reclamaram, muitos reclamaram, já começaram no finalzinho a reclamar do Jair. Ô, torcida botafoguense, o cara tem as suas teimosias, sim, como todo treinador tem. Mas tem que se bater palma para tudo que o Botafogo fez em 2017 com a estrutura que a diretoria deu. O tanto que a diretoria do Botafogo já tem dirigente do Botafogo aí preso, já foi chamado coercitivamente, com problema de torcida, ou seja, uma parte da torcida do Botafogo que falava, gritava, o dirigente do Botafogo é o melhor do Rio, dirigente do Botafogo, o presidente do Botafogo, olha aí, não tem nada de diferente, tá todo mundo na mesma maracutaia da torcida, aquela sacanagem acontece em qualquer time, porque só falavam, maracutaia no Flamengo, maracutaia lá com o Eurico Miranda, não é não, nos 4 tem a mesma coisa, tem a mesma sacanagem, tem a mesma palhaçada. Então, torcida botafoguense, os teus dirigentes não são diferentes de ninguém. Tá todo mundo na palhaçada também, uma merrequinha por fora, tá todo mundo. Na verdade, o Brasil, eu acho que não tem um local no Brasil, uma instituição, um setor do Brasil que não tenha corrupção. Não existe. No Brasil não tem. Segurança, educação, saúde, palácio, governo, polícia. Tudo tem uma covardia, tudo tem uma corrupção. Não existe. O Brasil, infelizmente, é um país onde tudo termina numa vantagemzinha ilícita. Tudo, infelizmente. Mas falando do futebol, falando do Botafogo. O Botafogo vai para esse jogo precisando ganhar. Só que a espinha dorsal do Botafogo não joga. Não joga João Paulo, não joga Bruno Silva, não joga Pimpão, não tem o Roger já há algum tempo. Ou seja, vai ficar complicado para o Botafogo, porque ele vai sem 4 jogadores fundamentais. O Roger
Tem a volta do Bremer, que estava de contusão. Mas não tem o Rocha, que já está parado. Não tem o Pimpão, vai entrar o Guilherme. E não tem os dois fundamentais para o meio de campo. O João Paulo para ter uma saída de bola boa e uma criação. E o Bruno Silva que ajuda no ataque e na marcação. Quem ele vai botar? Ele deve iniciar ali com o Valência. Mas quem ele coloca no lugar do João Paulo? Deve ficar o Lindoso e o Matheus Fernandes, ali, no meio. Mas no lugar do Bruno Silva, quem ele coloca para recompor? Quem ele faz? De repente vai entrar com o do Cearense. Coloca ali o do Cearense, coloca o do Cearense junto, de repente, com o Lindoso, coloca o Matheus Fernandes para fazer aquela função ali do Bruno Silva, com o Valência de um lado, o Guilherme e na frente o Bremer. Ou ele coloca o Tanque ou coloca o Marcos Vinícius. Só que vai ser um meio de campo desentrosado e diferente, porque o Dudu Cearense não tem a velocidade, a qualidade do João Paulo. O Matheus Fernandes tem velocidade, ele pode até fazer aquela função do Bruno Silva ali, até pode, mas é um meio de campo que não vai estar entrosado. E o Botafogo precisa ganhar, vai ficar todo atrás da campo pro Cruzeiro armar a jogada e o Botafogo ficar no contra-ataque. O Botafogo precisa ganhar. Então o Botafogo vai ter que se expor um pouquinho. E sem essa criatividade, sem essa coletividade no meio de campo, fica um jogo muito complicado do Botafogo. Então o Botafogo vai ter que mostrar muita garra, disposição, vontade, e é o jogo da vida do Botafogo. Esse é o jogo que vai definir 2018 para o Botafogo. Porque se o Botafogo empatar, vai ter que depender de uma combinação de resultados e muita sorte para ficar na Libertadores, que eu não acredito. Se o Botafogo perder, o Botafogo dificilmente vai para a Libertadores. Só se acontecer dos times de baixo, dos 4 times que estão embaixo ali, Atlético Mineiro, São Paulo, Bahia e Chapecoense, se eu não estiver enganado, desses 4 times. Só se os 4 empatarem. Se os 4 empatarem, os 3 cariocas empatarem, entre os 3 cariocas. Pô, mas aí tem que dar muita sorte, mas muita sorte. E é melhor garantir na vitória. Botafogo joga em casa com 4 desfalques. Não, acho que ainda tem o Gilson que não pode jogar, que também é desfalque. Eu acho que o Gilson não pode jogar. Então ele vai ter que voltar ali com o Vitor Luiz, que era o titular, né? Entrar com o Vitor Luiz se o Vitor Luiz não tiver machucado. Mas acho que o Vitor Luiz não está machucado porque o Gilson também está suspenso. Vai com o time com a espinha dorsal mudada e vai ter que ir na disposição. Porque o Cruzeiro só quer fechar bem o ano. Então ele vai complicar porque o Cruzeiro joga mais leve. Joga sem muita obrigação. Vai ser um jogo complicado. O jogo mais difícil é o do Flamengo. Mas esse do Botafogo, a pressão também vai ser muito grande, que o Botafogo é obrigado a ganhar. Ele entra com a obrigação de ganhar. E o Cruzeiro não. Com a obrigação simplesmente de fazer um bom jogo. Então, torcida botafoguense, essa foi a minha visão desse jogo complicado em casa do Botafogo contra o Cruzeiro. Até porque o Botafogo em casa vem derrapando muito. O Botafogo vem derrapando muito em casa. As últimas partidas do Botafogo, o Botafogo já poderia, se o Botafogo das últimas partidas tivesse ganho 2, o Botafogo já estaria classificado na fase de grupos. Só que o Botafogo derrapou muito, principalmente em casa. Então vamos lá. Torcida botafoguense, torcida botafoguense, vamos dar apoio, vamos torcer, vamos incentivar. Após o jogo, terminou o jogo, eu venho fazer a minha análise aqui desse jogo com o resultado. Todos os jogos são no mesmo horário, então vai ter alguns jogos que eu vou demorar um pouquinho a fazer os meus comentários, que eu não vou conseguir ver os 4 jogos ao mesmo tempo. Eu vou ter que ver um e depois vou deixar gravando todos os jogos e vou vendo os jogos. Então eu vou gravar um primeiro e na sequência vou gravando os outros. Só não sei a ordem e não sei qual é o jogo que eu vou ver primeiro. No domingo eu vejo. Então um grande abraço, até mais. Torcida botafoguense, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães, estamos juntos. Um abraço, tchau.